Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Torques, sou professor de Filosofia do Direito aqui do Estratégia OAB e nessa primeira questão do nosso curso de questões comentadas nós vamos iniciar com uma questão que trata de uma teoria filosófica. Na verdade, nós vamos analisar o pensamento de Aristóteles. Questão aplicada no 20º exame de ordem, nesse ano de 2016, e que cobrou o seguinte, pessoal. A partir da leitura de Aristóteles, Ética a Nicômaco, assinale a alternativa que corresponde à classificação de justiça constante do seu texto. Vejamos só, pessoal. Diz assim o texto. Uma espécie é a que se manifesta nas distribuições de honra. Uma espécie é a que se manifesta nas distribuições de honras, de dinheiro ou de outras coisas, que são divididas entre aqueles que têm parte na Constituição, pois aí é possível receber um quinhão igual ou desigual ao de um outro. Seguinte, pessoal, você dá pela leitura ali, você fica um pouco em dúvida do que é. E veja ali as alternativas. Justiça natural, justiça comutativa, justiça corretiva, justiça distributiva. Então, assim, pessoal, vamos analisar aqui a teoria. Para Aristóteles, a justiça é considerada uma ação coletiva. Na corrente desse pensamento, entende o autor que a justiça ela se manifesta na relação entre as pessoas, ou seja, em cooperação entre as pessoas com vistas à igualdade. Certo? O autor distingue justiça comutativa de justiça distributiva. A justiça comutativa ou corretiva verifica-se na relação entre iguais, caso em que os ganhos e perdas devem ser iguais. Então, olha, justiça comutativa ou corretiva, ela se verifica na relação entre iguais, caso em que os ganhos e perdas devem ser os mesmos. Agora é o seguinte, pessoal, justiça distributiva no pensamento de Aristóteles envolve a aplicação proporcional da igualdade, de forma a se conferir mais proteção a quem tiver mais mérito. A análise do mérito é subjetiva e variável conforme o sistema político. Esse mérito aqui, pessoal, é quem tem mais. Nós podemos fazer a análise aqui da seguinte forma, aquele que tiver mais direito, ou seja, aquele que necessitar de maior proteção. Então, aquele que necessita de maior proteção recebe uma proteção maior com vistas a igualar eventuais desigualdades. Dito de outra forma, nós temos aqui a aplicação da igualdade formal, certo? E aqui nós temos a igualdade material. Visto esses conceitos, vamos voltar para cá. Vamos voltar aqui para a alternativa. A alternativa A fala em justiça natural. Vamos ver se há alguma relação com justiça natural. O que é? A justiça natural é uma espécie que se manifesta nas distribuições de honra? Não. A ideia de justiça natural é a ideia de algo inato, de alguns direitos que são conferidos ao homem, independentemente de qualquer condição, independentemente de haver algum regramento prevendo alguma coisa. Então, incorreta a letra A. Nós temos aqui o conceito de justiça comutativa. A justiça comutativa é o sinônimo de justiça corretiva e verifica-se na relação entre iguais, caso em que os ganhos e perdas devem ser os mesmos. Então aqui, pessoal, não pode ser nem justiça comutativa, nem justiça corretiva, porque são iguais. Sim, pessoal, o conceito é justamente o conceito de justiça distributiva
que é, no caso aqui nosso, o gabarito da questão. E por que é o gabarito da questão, pessoal? Veja, quando ele fala aqui no seu texto, assim, que a justiça distributiva é uma espécie que se manifesta na distribuição de honras, de dinheiro, de outras coisas, tais como direito, que são divididas entre aqueles que têm parte na Constituição, ou seja, entre aqueles que são considerados pessoas dentro da sociedade, e essa divisão ela se dá em quinhão igual ou desigual em relação a um ao outro, ela está, na verdade, aqui, claro, adaptando o pensamento, ele está falando aqui naquela ideia de distribuição conforme o mérito. Conforme o mérito. Portanto, se essa distribuição se dá conforme o mérito e ela é igual ou desigual, a justiça de que falamos aqui é a justiça distributiva, gabarito da nossa questão. Aqui o seguinte, pessoal, realmente é muito complicado nós estudarmos aqui a parte de filosofia, por quê? Porque nós não temos uma ementa delimitada, então a abrangência e as possibilidades de cobrança em prova são grandes. Mas assuntos tradicionais, como Aristóteles, como Platão, como os pensadores, por exemplo, os contratualistas, como algumas correntes de Kant, Kelsen, sempre caem em prova. Então é importante que você saiba a essência desse pensamento e que você, tendo a essência do pensamento, tal como nós passamos no slide, com uma leitura com calma, e esse é um exercício que você deve fazer por intermédio da resolução de questão, você vai conseguir responder a questão na hora da prova. Veja que você não precisava nem mesmo saber aquilo lá se você tivesse serenidade. Na medida em que você lê que ela fala em se manifesta nas distribuições de honra, dinheiro, outras coisas, se referindo à ideia de mérito trazida lá por Aristóteles, você já falou em distribuição, é justiça distributiva. Aí você continua lendo, ela fala de divisão entre iguais e desiguais, justiça distributiva, aí sim você marca certa questão. De toda forma, realmente é uma questão difícil, por quê? Porque a forma de escrita, a literatura utilizada na época, ela destoa um pouco daquilo que a gente tem por conceito agora e dificulta a análise da questão na nossa disciplina. Mas acredito que você, sabendo a distinção entre a justiça comutativa, corretiva, da justiça distributiva, conforme nós falamos ali, pautando sua análise a partir da igualdade formal e material, você não erra a questão de Aristóteles em prova. Perfeito, pessoal? Portanto, gabarito da nossa questão é a D. Espero que vocês tenham aí agregado conhecimento rumo à tão sonhada vermelhinha. Forte abraço e até a próxima questão.